O que realmente acontece depois que respiramos pela última vez? A eternidade da alma é uma certeza palpável ou um mero bálsamo para aplacar o medo da morte? Será que a reencarnação é uma promessa divina ou apenas um conceito fantasioso? Intrigantemente, uma pesquisa conduzida por uma grande rede de televisão norte-americana revela que aproximadamente 80% da população mundial acredita na vida após a morte, sustentando a ideia de que a alma humana transcende a finitude terrena. As concepções sobre o que ocorre após a morte são variadas e profundamente enraizadas em tradições culturais e religiosas. Alguns defendem que, ao morrer, a alma é liberada do corpo físico e segue para um estado intermediário, conhecido como purgatório, onde é purificada de seus pecados antes de ascender ao céu. Outros sustentam a crença na reencarnação, a ideia de que a alma renasce em um novo corpo, vivenciando múltiplas existências terrenas. Há ainda aqueles que creem que as almas repousam em um sono profundo até o retorno de Cristo. Este mosaico de crenças ilustra a diversidade de pensamentos sobre nosso destino pós-morte. No entanto, tais debates muitas vezes se tornam redundantes quando confrontados com os ensinamentos das Escrituras Sagradas e os princípios da verdadeira espiritualidade, que oferecem respostas claras e consoladoras para essas perguntas milenares. Hoje, ao lado de um escritor renomado em estudos teológicos, desvendaremos alguns dos mais profundos segredos do além, conforme revelados pelas Escrituras. Preparado para desbravar esses mistérios? Primeiramente, abordaremos o mito popular de que os mortos exercem influência direta sobre nosso cotidiano. Se isso fosse verdade, nossa vida seria comparável a um episódio contínuo de um reality show espectral, onde os fantasmas interagem conosco constantemente. Dolores, uma estudiosa da espiritualidade, esclarece que quando uma pessoa morre, não é como se ela simplesmente desligasse o telefone. Ao invés, é mais uma questão de perder a conexão, a cobertura Wi-Fi terrestre. E sobre as mensagens supostamente enviadas do além? Se você está esperando uma correspondência póstuma assinada pelo seu avô, é provável que continue esperando. Como Dolores explica, não é que os espíritos não desejem comunicar-se. Eles simplesmente não têm os créditos necessários para fazer a ligação. E se alguém afirmar que está em contato com seu avô, seja cauteloso. Pode ser uma artimanha do maligno, disfarçando-se para enganar. Embora muitos critiquem essa visão de Dolores, é interessante notar que até mesmo a Bíblia parece corroborar com essa perspectiva. Antes de nos aprofundarmos nas Escrituras, é curioso observar que os mortos, segundo alguns relatos, parecem mais ativos do que muitos vivos. Dolores é uma figura central no estudo da espiritualidade moderna. Ela utilizou técnicas de hipnose para auxiliar pessoas a acessarem memórias de suas supostas vidas passadas, buscando compreender melhor a essência da alma humana. Durante essas sessões de regressão, muitos indivíduos relataram experiências que parecem estar diretamente conectadas a eventos e figuras bíblicas. Por exemplo, alguns participantes descreveram existências anteriores durante períodos e locais que coincidem com os relatos bíblicos, como os tempos de Jesus ou eventos do Antigo Testamento. Estas narrativas muitas vezes apresentam detalhes surpreendentes e, por vezes, contraditórios às interpretações tradicionais. Essas histórias de vidas passadas frequentemente oferecem novas camadas de interpretação à história conhecida, introduzindo uma complexidade que desafia nossa compreensão da verdade histórica e espiritual. Como diferentes indivíduos podem experienciar e interpretar os mesmos eventos de maneiras tão diversas? Você já ouviu falar sobre Samuel, o notável profeta do Antigo Testamento, que fez uma aparição póstuma a pedido dos vivos? Ele ainda parecia ter conselhos a oferecer mesmo após sua morte. E o que dizer da aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus? Imagine-se naquela montanha, presenciando a aparição de duas figuras históricas que viveram séculos antes. E a ressurreição de Lázaro por Jesus, que certamente gerou muita especulação e rumores naquela época. Como essas narrativas bíblicas continuam a moldar nossa cultura e pensamento contemporâneo? Qual dessas histórias bíblicas mais desperta sua curiosidade ou interesse? E quanto ao destino final de nossas almas, desconsidere a ideia de que permaneceremos assombrando locais ou saltando de corpo em corpo.
Dolores nos explica que quando morremos, nosso espírito volta para casa, não para permanecer eternamente, mas por um período prolongado semelhante a uma visita de fim de semana à casa da mãe. Ao encontrarmos Jesus após a morte, não será um mero flutuar nas nuvens à espera de um chamado divino. De acordo com Dolores, será mais como pegar um Uber direto para a presença de Jesus, com algumas paradas estratégicas pelo caminho. É o ponto culminante de nossa viagem espiritual. E o melhor de tudo, você não precisa de passaporte para essa jornada. Apenas um coração aberto e uma mala cheia de amor. Já ouviu falar que ao entregar sua vida a Jesus, sua alma recebe uma passagem direta para o paraíso? É como se fosse um ingresso VIP para o maior evento celestial, onde até mesmo uma selfie com Cristo é possível. E sobre o ladrão crucificado ao lado de Jesus? Ele simplesmente questionou sobre o que viria a seguir, e Jesus, com serenidade, assegurou-lhe que ainda naquele dia estariam juntos no paraíso. Dolores interpreta isso como uma espécie de sono cósmico, um descanso entre as vidas, uma pausa antes de despertar revigorado para novas experiências. A esperança na ressurreição é como a expectativa pelo clímax de uma série favorita. Não é simplesmente um evento que estamos aguardando, é uma certeza vibrante de um reencontro, onde todos os crentes experimentarão o grande desenlace de sua fé. Quem sabe, talvez tenhamos a chance de encontrar figuras como Estevão ou o apóstolo Paulo, ou até mesmo tirar uma selfie com Jesus antes do evento celestial final. Afinal, no imenso palco da eternidade, cada um de nós é o protagonista de sua própria narrativa espiritual. A promessa de transformação dos corpos mortais em corpos imortais e incorruptíveis é uma ideia que transcende nossa compreensão terrena e se alinha com os ensinamentos explorados por Dolores Cannon em suas obras sobre a ascensão espiritual. Segundo Cannon, a ressurreição implica uma alteração na consciência mais do que a reanimação física dos corpos. Ela vê a morte não como um término, mas como uma passagem para estados superiores de existência. Em suas publicações, Cannon discute temas como reencarnação, vidas passadas e a natureza multidimensional da realidade, convidando-nos a olhar além das limitações do tempo e espaço. Imagine se a morte física fosse apenas o início de uma aventura ainda mais grandiosa. E se a morte não fosse o fim, mas sim um portal para novas descobertas? Essa visão nos desafia a expandir nossos horizontes e a considerar a vida humana como apenas uma parte de um design cósmico muito maior e mais complexo. Por que tantas pessoas se apegam à ideia da ressurreição? Por que essa noção ressoa tão profundamente em nossos corações? Cannon sugeriu que a promessa de transformação e ressurreição não é apenas um consolo. É a culminação de um plano divino enraizado na própria criação do universo. Esta promessa nos fortalece hoje e nos oferece uma esperança inabalável para o futuro, iluminada pelas perspectivas espirituais de Cannon e de seus pacientes. Quando a última trombeta soar, marcando um evento transcendental na história da humanidade, todos serão reunidos e transformados diante do Senhor em um momento de alegria e redenção indescritíveis. Imagine o reencontro com entes queridos que se foram. Além disso, essa transformação nos prepara para viver no reino de Deus, onde seremos livres para explorar, aprender e crescer sem as barreiras que enfrentamos atualmente. A eternidade promete ser uma aventura contínua repleta de amor e conhecimento. Esta visão não apenas oferece conforto diante da morte, mas também nos inspira a viver uma vida plena e significativa, sabendo que cada experiência é parte de uma jornada maior que culminará na presença divina. Essa compreensão não apenas conforta, mas também nos motiva a enfrentar a vida com propósito e esperança. Que essa mensagem de esperança e amor seja uma fonte de conforto e inspiração para todos que assistem a este vídeo. Que as palavras aqui compartilhadas ressoem em muitos corações e encorajem cada um a buscar um conhecimento mais profundo e uma compreensão espiritual mais ampla. Que Deus abençoe todos que assistem a este vídeo, e que esta mensagem de esperança e amor seja uma fonte de conforto e inspiração em suas vidas. Amém.